contemplando, botando os dois elos. Cada elo tem uma emoção perturbadora correspondente. A gente pode dissolver, estou querendo checar se esse meu raciocínio está correto, pode dissolver cada emoção perturbadora, entendendo pelo aspecto do lume, dividindo como ela surgiu. Ao entender isso, a gente consegue dissolver essa emoção perturbadora? A dissolução, eu vou explicar depois, assim, com cuidado, né? Mas a dissolução ela tem dois níveis. Um é assim, toda a experiência, seja qual for, ela pode ser reconhecida diretamente como uma experiência que vem da natureza primordial. Quando a gente entende isso, a gente tem a liberação daquilo, né? Por exemplo, vamos supor, uma das coisas mais complexas é a morte. Então, agora nós estamos entrando na experiência da morte. Mas se a gente reconhece que essa experiência da morte está na dependência da experiência da vida, que é alguma coisa limitada, que não tem a amplidão da nossa manifestação, se a gente entende isso, nós nos livramos da experiência da morte, sem precisar substituir a experiência da morte por uma outra coisa, sem precisar sair de uma coisa para outra. Então a experiência da morte em si mesma é um exemplo perfeito de como as coisas se constroem, se dissolvem, mas tem uma natureza acima que não se constrói nem se dissolve. Aí nós nos liberamos por dentro da experiência da morte. Agora, se eu não entendo isso, aí eu posso olhar essa experiência como decorrente dos engajamentos que eu tive, né? Então vamos dizer, a experiência do gremista que não morreu, eu acho, mas teve infarto porque o Flamengo fez um gol, assim, aos 40 minutos do segundo tempo. Então aquela aflição dele está na dependência da fixação àquele jogo. Então se ele entende isso, ele remete, ele não vai dizer, não foi o gol, foi o engajamento naquele processo. Então esse engajamento, esse processo é o 11º elo. A morte que eu sinto agora porque o time levou um gol, ela não vem do gol, ela vem do engajamento, que então é acionado pelo gol, produzindo a sensação de morte. Então a pessoa entende aquilo, mas a gente pode entender de um outro modo, ou seja, essa sensação de morte, ela em si mesma é uma criação dentro de uma coisa muito ampla, que eu não preciso me ligar a isso, porque a minha natureza é muito ampla, eu não preciso estar manifestando minha energia, minha cognição, minhas paisagens a partir disso. Tudo isso pertence a uma paisagem limitada, né? Aí eu posso liberar direto dali, ou então eu remeto para o outro remeto para o outro, etc. Então tem esses dois processos. Um vem de Rigpa diretamente, né? Ou seja, eu olho cada uma das coisas e libero. Um vem do Prajnaparamita direto, que é escrito Rigpa, ou seja, aquilo é vazio, mas é luminoso. Onde é que brota a luminosidade? Aí eu vejo esse vazio luminoso produzindo a sensação do 12º elo. Aí eu reconheço aquilo e libero por ali. Mas eu posso utilizar um ensinamento causal. Então eu entendo que o 12º elo, a sensação de morte, vem do engajamento naquela experiência de vida. Aí nós estamos cheios de exemplos, né? Por exemplo, coisas que aconteceram no passado que produziram a sensação de morte agora não estão mais doendo como mortes. Por quê? Porque agora não estou mais engajado. O caminho mais curto, então, é sentar, meditar, contemplando a natureza primordial o tempo todo, até que chega um momento que você não precisa mais... Com certeza. Mas é bom olhar todas as classes de ensinamento, olhar aquilo tudo. Assim, né? Até para poder ajudar as pessoas. Você vai encontrar pessoas de diversos níveis, né? Às vezes eu gosto de lembrar essas coisas do tipo assim, aquilo que lhe produziu uma experiência de morte no passado, agora não lhe produz mais. Por quê? Em primeiro lugar, a pessoa está além daquela experiência de vida e morte daquele tipo, porque ela não está mais vivendo aquilo e ela continua viva. E com isso a pessoa se liberta
da sensação de estar vivendo apegado às coisas que ela está apegada agora. Ela não é aquilo. Então esse é o primeiro ponto. Outro ponto é assim, a pessoa, para ter a sensação de morte, ela precisa do engajamento. Aquele engajamento é que vai produzir aquela morte, né? Aquele engajamento é alguma coisa luminosa. Então, se no passado nós tivemos engajamentos e hoje nós não temos, as dores que se produziam no passado agora não se produzem. Essa é a explicação. Por quê? Porque a coisa não mudou nada, mas a dor passou. Como é que a gente chorou inutilmente? Aquilo passou. Como é que é possível ter passado? Se parecia tão real, né? A gente entende novamente isso, né? Se não há um engajamento, não há a dor. Mas existe uma natureza além do engajamento e não engajamento. Essa natureza que segue viva, que pode se engajar ou não. Aí nós tomamos refúgio nessa natureza. Aí nós escapamos disso. Não, as plantinhas de arroz que a gente cultiva durante a nossa vida inteira, ela pode ser um dos possíveis combustíveis para o engajamento dos elementos? Com certeza. Cada plantinha tem os engajamentos dentro. Tudo vivo ali, por isso, né? Desse modo. Ela pode estimular o éter, vai estimular... Com certeza. Senão a gente nem via. A gente só vê aquilo que estimula os elementos. A gente nem vê.